Bora lá, meu povo! 28 milhões e 5 reforços no Fortaleza. Marcelo Hermes negociando? Lá Quintana não vem mais. Thiago Carpini cobra gestão por contratações. Cadê? Clássico Rei chegando, Vina dispara. Como o Tricolor pode derrotar o Ceará? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. É semana de Clássico Rei, o Fortaleza volta a campo domingo contra o Ceará, o primeiro Clássico Rei da temporada. Poderemos ter mais, poderemos ter um encontro na final do Cearense e já teremos os dois jogos certos do Campeonato Brasileiro da Série B, além da Copa do Nordeste. Temos que aguardar o desenrolar dos campeonatos e, claro, os seus calendários e suas respectivas tabelas que a CBF ainda vai divulgar. Turma, esse vídeo tá recheado de informações. Eu queria te pedir para deixar o like, compartilhar bem muito o link desse vídeo nos grupos para que ele possa render tanto quanto o vídeo de ontem e o nosso mês de fevereiro, que é considerado sempre o pior mês do ano em termos de audiência e métricas dos canais do YouTube, possa ser um mês positivo. Conto muito com a tua ajuda, beleza? Bom, vamos às notícias de hoje. Já quero quebrar as pernas da galera que não viu a live de ontem, porque lembra do La Quintana, que o Fortaleza definiu como nome para vir ainda na negociação da venda do Herrera? Bom, quase no finalzinho da live, saiu a informação confirmada pelo Diário do Nordeste que especularam no Fortaleza. O atacante uruguaio La Quintana foi emprestado à equipe do futebol espanhol. E o vínculo com a equipe europeia será até junho deste ano. Ou seja, contratozinho de 6 meses, porque ele estava doido para ir para o futebol europeu, para quem sabe ter chances por lá e também pegar a vaguinha na seleção uruguaia. Então, não vem mais. Ele era de interesse do Fortaleza, envolvido na negociação que o atacante Herrera foi comprado pelo clube de Bragança Paulista e está indo para o Huesca da Espanha, certo? Ele está no Bragantino desde 23, em 24 chegou a ser emprestado para o Santos, fez apenas 11 jogos, voltou e no ano passado teve um destaque maior com 34 jogos, 4 gols e 6 assistências no Massa Bruta, além também de ter tido uma sequência de convocações para a seleção uruguaia. Então agora o Fortaleza vai ter que buscar um outro jogador do Bragantino, que por enquanto não sabemos ainda quem será. As mídias de Bragança Paulista que cobrem o Bragantino não tem informação sobre nomes. O La Quintana foi o primeiro. Tinha também a questão do Luan Cândido, né? Mas não deu bom. E agora fica a questão aí de saber quem do plantel do Bragantino o Fortaleza vai trazer. E aí eu te pergunto, você conhece o elenco do Bragantino? Tem algum nome lá, obviamente, dentre o plantel dos que possam ser emprestados que você traria? Eu particularmente conheço 0 do elenco do Bragantino, com exceção a alguns jogadores da equipe considerada titular. Mas e você? Quem você traria do Bragantino para o Fortaleza? La Quintana não vem mais, beleza? Bom, agora vamos falar sobre polêmica, rapaz. Esse assunto rendeu ontem e pode ser muito perigoso, tá? Porque o Fortaleza agora tá numa sinuca de bico. Ou dá certo ou não dá certo. Ah, PM, mas tem contrato. Pois é, mas os outros clubes da Série B estão preocupados com dificuldades que estão surgindo por conta da CBF e considerando injusto esse ponto. Então eles podem acabar enchendo o saco do presidente da CBF em busca de mais receitas. E tudo isso por conta disso aqui, ó. O Graziani trouxe ontem na sua coluna no Esporte do Povo que o Fortaleza terá maior faturamento da Série B em placas de publicidade. O clube vai receber 28 milhões por temporada até 2029 por essa negociação. Por meio de negociação coletiva conduzida pela LFU no fim de 24, o Fortaleza fechou um acordo de 5 anos com a empresa Brax, válido de 25 a 29, que garante 28 milhões por temporada apenas nesse segmento.
O detalhe mais relevante está no contexto da negociação. O acordo foi costurado quando o Fortaleza ainda disputava a Série A em um período de alta esportiva e institucional sob a gestão de Marcelo Paes. A manutenção de uma receita desse tamanho na Série B cria um diferencial competitivo nesse aspecto. Não significa garantia de acesso. E o futebol já cansou de provar que orçamento não sobe tabela sozinho. Então cadê esse dinheiro, meu filho? Vamos precisar dessa grana aí para tentar fazer um time mais competitivo para Série B. Isso é muito importante. É importante lembrar, e aí eu vou recapitular aqui para você entender. Tá, em 24, foi firmado um contrato de placas publicitárias no valor de 28 milhões por ano, que dá um total de 140 milhões até 2029. Foi fechada à época por meio da LFU, ou na verdade Futebol Forte União, né? Enfim, o contrato tem duração de 5 anos. Vamos ver onde é que esse dinheiro vai sair, aonde é que ele vai entrar no Fortaleza para ajudar, porque a gente está precisando, certo? E aí eu queria trazer aqui um vídeo bem legal da galera do MSN Esportes BR, que traz uma indagação bem curiosa e ainda cita o Marcelo Paes. Vamos dar uma escutada. Isso aqui a gente tem que reconhecer de fato e dar a César o que é de César. Marcelo Paes realmente disse que, caso Fortaleza caísse, teria um diferencial que seria as placas de publicidade, os contratos de placa de publicidade. Está aqui o Graziani confirmando a informação de que o Fortaleza, mesmo na Série B, vai receber 28 milhões. Cara, tem clube que vai disputar a Série B que não vai receber 10% disso, ou menos até. Então isso por si só já obriga o Fortaleza a montar um elenco competitivo, capaz de atender às expectativas da torcida. E eu vou deixar aqui de novo o meu questionamento. O Bruno Ascioli disse na entrevista para a Guigui que tem vários acordos sendo encaminhados, prestes a serem firmados, que não pode confirmar ainda, mas que tem negociações bem encaminhadas. A multa do Marcelo Hermes é 1.270.000. Será possível que o Fortaleza não tenha esse dinheiro em caixa para trazer ele para cá? Isso. Bom, e aí eu faço a pergunta para vocês também, tá? E aí eu não vou aqui entrar nos detalhes com relação ao Marcelo Paes merecer as glórias por ter firmado esse contrato aí. A questão é cadê esse dinheiro? Esse dinheiro vai entrar onde? Vai ser para pagar dívida? Vai ser para pagar as multas aí dos caras que saíram? Ou vai ser para montar um elenco mais competitivo? Porque o Carpini tá pedindo reforços, vamos já falar sobre isso. Se existe essa grana para entrar no Fortaleza, é uma grana que dá sim pra gente buscar reforços no mercado. E a multa do Marcelo Hermes é baixa para esse valor aí, 1 milhãozinho. Então, qual a dificuldade de trazer o Marcelo Hermes, que chegou a ser ventilado no Fortaleza no começo do ano? Detalhe que ele renovou com o Criciúma, né? Mas a multa continua lá. Se pagar, ele vem. Até onde eu sei, né? Mas ele tá no Criciúma, deu até assistência pro gol do Criciúma na derrota por 2-1 para Chapecoense pelo Campeonato Catarinense no último fim de semana. Então, fica aí o questionamento. A gente tá precisando de lateral esquerdo. Tem um dinheiro, dá para comprar um jogador pra gente, um bom jogador acostumado com Série B e também jogou em clubes da Série A. Por que não buscar? Sabe? Vamos ficar de olho nisso aí. Acho o Marcelo Hermes um bom jogador. E acho que o Fortaleza poderia fazer esse investimento. Mas é a minha opinião, eu quero a sua. Comenta aqui abaixo. Que nos leva a falar sobre Thiago Carpini, que desde a última coletiva pós-jogo vem soltando farpas, né? Quase não sai. Farpas aí sobre contratações, reforços, meio que cobrando a gestão. Vamos ouvi-lo. A ação ao Vitinho tem sim o meu aval. A gente ainda tem trabalhado muito, ainda não é o que nós queremos de parte ofensiva. Hoje a gente conta só com o Moisés, né? Então a chegada do Vitinho já nos ajuda de certa forma, mas ainda é pouco para o que nós estamos buscando. Como eu disse anteriormente, também as dificuldades que a gente tem encontrado no mercado, mas é um jogador interessante, já teve no radar do Fortaleza em outros momentos, vocês sabem disso. É um jogador de 1 para 1, né, com uma característica interessante. Por exemplo, no jogo de hoje nós precisamos de drible. E nós não temos hoje tanto essas características no elenco, né? Nós temos o Pochettino, que é um cara de velocidade, Moisés, que é um cara que precisa de campo, Barreiro é um cara de bola final. Nós não temos o driblador, né? E o Vitinho é uma característica dentro daquilo que a gente vê de necessidade. Claro que mediante a outras necessidades que nós temos também, mas que a gente está trabalhando muito em cima disso. Em relação... Gente, vamos lá. O Carpini, ele tem conhecimento da situação. Ele sabe como que tá as deficiências do elenco, as dificuldades de contratação. Quando ele fala bem sobre isso, ele até passa uma confiança. Mas eu sinto que dá para ele fazer esse time que tem hoje render mais. Ótimo que a chegada do Vitinho vai ajudar.
O Paulinho também vai ajudar, mais um lateral direito, mas faltam os laterais esquerdos. E a gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Agora, me chama a atenção ele enaltecer muito a questão do drible do Vitinho e tudo mais, mas e o Moisés, que era especialista nisso? Você acabou mesmo, Moisés? Porque é impressionante como o Moisés não consegue render contra qualquer time significante. Já estava ruim antes da lesão, depois da lesão ficou pior ainda. Sabe? Ele não consegue se encontrar. O Moisés, se a gente trouxer um ponta esquerda, é capaz dele tirar a titularidade do Moisés, porque o Moisés não consegue entregar nada, gente. Nada. O Moisés está péssimo em 2026. E já vinha assim em 2025 também, antes da lesão. Sabe? Então, não sei. Alguém tem que recuperar o futebol do Moisés. Ele tem que melhorar na cabeça, cara. Porque tá muito sério isso. Bom, quero a opinião de vocês. Comentem sobre esta fala de Thiago Carpini aqui abaixo. E ainda falando sobre Carpini, vamos para a parte dos 5 reforços. Né, senhores? Porque ele tá no aguardo. Carpini quer mais 5 reforços no Fortaleza e aponta dificuldades no mercado. Aí é importante frisar, né? É difícil falar em número de contratações, mas primeiro nós precisamos de 2 laterais esquerdos, portanto, porque não tem nenhum. E temos trabalhado nisso. Fora o Vitinho, bota o Vitinho para fora da lista. A gente pensa em mais 2 extremos, ou seja, ele conta com o Moisés de um lado e o Vitinho do outro. Então tem que ter mais 2 extremos. Um canhoto, que joga pela esquerda, não necessariamente canhoto, e alguém que jogue pela direita. Ou seja, precisamos de mais 2 pontas, isso é fato, para fechar os 4, junto com Moisés e Vitinho. E também mais um 9, um centroavante, porque só tem o Barreiro e o Kaique. Então precisamos... detalhe que o contrato do Kaique acaba no meio do ano. O Fortaleza pelo menos deveria tentar, se o Kaique tiver um bom desempenho até o meio do ano, estender pelo menos até o final do ano, né? Porque se não der para usar esses 28 milhões aí, com contratação, tem que pelo menos não perder o que já tem e que pode ajudar na Série B. Então 5 reforços devem chegar no Fortaleza. Tomara que a gestão consiga pelo menos ajudar nisso aí, porque a gente está precisando. 2 laterais esquerdos, 2 pontas, um direito e um esquerdo, e um centroavante. Eu acho que a gente precisava de um zagueiro e de um meia, camisa 10, tá? Acho que volante já tem demais, mas Crispim, Pochettino e Prior estão competindo para ver quem consegue ser menos pior, e acho que o Pochettino é o que tá se escapando, sabe? Mas eu ainda traria mais um zagueiro canhoto pela esquerda, pode ser caneludo mesmo, e um meia. A gente tá precisando, sabe? Então eu aumentaria de 5 para 7 reforços. Aí eu acho que poderia se encerrar em primeiro momento, né? Nessa primeira janela, o ciclo de contratações e aí buscar reforços na janela dos estaduais ou, quem sabe, só na janela do meio do ano. Mas essa é a minha visão, eu quero a de vocês. E aí ele fala que é a dificuldade de convencer o atleta de vir para a Série B, é a dificuldade financeira, é o ônus do rebaixamento, tanta coisa envolvida fora o timing do mercado que a gente ficou um pouquinho atrás por conta de tantas mudanças que aconteceram. Ou seja, o Fortaleza se acabou. Perdeu o prestígio nisso aí tudinho, velho. Como que a gente vai contratar se não consegue convencer um jogador medíocre a vir pro clube? O Carpini, ele tá consciente da situação. A gente precisa cobrar a gestão, que precisa ser mais forte, mais firme e atacar melhor o mercado, porque tá difícil. O Fortaleza tá mendigando, velho. Pobre, quebrado. Isso é muito frustrante. Muito frustrante. Lembrando sempre daquela fala do Bruno Ascioli lá no bate-papo no canal da Guigui. Foi prometido ao Carpini pela gestão anterior que a gente sabe que o nosso orçamento hoje não dá para cumprir, mas que nós vamos entregar um bom elenco. Isso me quebra muito, galera. Esse dinheiro dos 28 milhões aí vai ser usado para qualquer outra coisa. Para reforço não vai, não. Pelo amor de Deus, viu? Só Deus na causa mesmo. Bom, sobre esses 5 reforços que o Carpini quer, o Lucas Mota, do Esporte do Povo, fez um comentário sobre. Vamos ouvir. Foi muito sincero sobre o mercado da bola. Ele disse que ainda espera que o Fortaleza contrate pelo menos 5 jogadores para a sequência da temporada e detalhou sobre as posições. O Carpini já falou em outro momento sobre dificuldade do mercado e
falou abertamente, foi muito objetivo quando questionado sobre quantos jogadores ele ainda espera. Se liga aí na resposta do treinador tricolor após o empate entre Fortaleza e Iguatu pelo Campeonato Cearense. Em números, mas primeiro nós precisamos de 2 laterais esquerdos, a gente tem trabalhado nisso, né? Nós precisamos aí, fora o Vitinho, a gente pensa em mais 2 extremos, mais um atacante, mais um 9, a gente aumentar um pouco essa repertório ofensivo para a gente poder criar esses comportamentos e evoluir nessa nossa efetividade. Tá aí, é o que eu acabei de trazer para vocês, mas agora você ouvindo o Carpini falar, né? Boa análise aí do Lucas Mota. Comente sua opinião aqui abaixo. Clássico Rei, vocês lembram que ontem o Sacha falou que o Fortaleza cresce quando vem para jogo grande. Passa muito confiança não, viu, Sacha? Tomara que dessa vez seja diferente, porque nos últimos anos tá difícil, viu, meus amigos? Bom, do lado de lá o Vina, nosso craque Fina, né? Famoso pipoca, né? Para muitos. Ele andou já falando também sobre o Clássico Rei especial. Abre aspas. Essa semana já começa especial por se tratar de um jogo especial. Tenho certeza de que o Castelão vai estar cheio e que a gente possa se preparar bem e fazer um grande clássico. Ou seja, do lado de lá, eles também têm consciência da importância do clássico e eles vêm num momento melhor. Fortaleza precisa abrir o olho para isso. Como que o Fortaleza pode vencer o Ceará após atuações ruins no Campeonato Cearense? Bom, o Diário do Nordeste, através do Vladimir Marques, trouxe essa indagação. Carpini deve mudar o Fortaleza para o Clássico Rei? Veja possibilidades. Bom, o Leão chega para o Clássico contra o rival, pressionado pelas atuações ruins contra o Floresta e também contra o Iguatu, ambas no PV. Em comum, além da atuação ruim, está a formação de 3-5-2 e a escalação inicial mantida para as duas partidas. Para esclarecer, Brita só não jogou contra o Iguatu porque sentiu no aquecimento atuando o Luan Freitas, mas ele seria sim o titular. A gente vê aí o esqueleto da formação tática do FEC. Portanto, as ideias do Carpini foram as mesmas para os 2 jogos e claramente a equipe não rendeu. Claro que ele pode manter a formação, mas e se ele quiser mudar? Mantém a equipe e joga mais fechado esperando as ações do Ceará, hoje um time mais pronto? Ou muda a formação e tenta surpreender? As mudanças que não renderam foram as seguintes. Com base nas mudanças de Carpini, cenário normal, contra o Iguatu, o Leão teve um jogador a mais e arriscou no intervalo, tirando o Cardone e entrando o Luca Prior. As mudanças têm tido pouco efeito prático, como as trocas de volantes Rodrigo Merendá por Rian ou Ronald e de atacantes Moisés por Kaique. É sabido que o Carpini escala o Leão no 3-4-3 por ter Lucas Crispim na lateral esquerda improvisado e precisa de cobertura e reforçar a marcação de um zagueiro naquele setor, geralmente o Cardona. Quando se joga no 3-4-3 e no 3-5-2, o lateral vira a área e tem mais autonomia para atacar e marcar menos, facilitando o trabalho de Crispim, que é meia de origem. Mas como deixar o Fortaleza mais criativo contra o Ceará? Como atuar no 4-4-2 é inviável pela falta de um lateral esquerdo de origem e Crispim ficar muito exposto em uma linha baixa da defesa em que precisa marcar mais. Carpini poderia fazer alterações para que ele e Pochettino rendam mais e ainda melhorando o setor de frente. Aí temos uma primeira opção no 3-4-3, é quando o Pochettino improvisando Maílton de atacante na direita como ponta, né? Assim ele ganharia mais criatividade no meio e deixaria Maílton de vocação ofensiva e que finaliza muito no ataque. Eu gosto disso aqui, tá? Acho bem interessante essa formação aqui. A segunda opção é, caso o Carpini não queira adiantar o Maílton, ele pode colocar o Kaique no ataque e manter o Maílton dividindo a criação com o Pochettino, tirando o Crispim do time. Aí eu já não sou muito fã não, tá? Prefiro a primeira opção. E você? Comenta aqui abaixo. Bela matéria do Vladimir, tá? Parabéns ao Vladimir aí, bem organizadinho aí, todo o esquema de como o Fortaleza pode, se o Carpini resolver mudar, ficar mais competitivo contra o seu arquirrival Ceará. Curtiu? Comenta aqui abaixo. O feedback de vocês é sempre muito importante. Bom, meu povo, é isso. Videozinho. 19 minutinhos, um pouquinho mais longo do que o de ontem. Um minutinho a mais, né? Se você curtiu, deixa o like, deixa o hype, compartilha. A gente se encontra às 18h15 aqui no Expresso Tricolor. Talvez antes tenha alguma coisa. Ontem não teve, mas talvez hoje tenha. E depois da live do Expresso tem a live do Vagão com a Fernanda Alves do Sistema Verdes Mares. Cola em tudo, tá? Valeu, falou e tamo junto.